Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas atualizações que tiveram no componente Alexa Devices do Home Assistant, incluindo envio de comandos onde você pode fazer com que ela fale as horas, com que ela toque uma música, uma playlist e até mesmo com que ela conte uma piada. Além disso, eu vou mostrar para vocês como reproduzir sons da biblioteca da Amazon e até tocar um MP3 que está no seu computador. Agora tem um bônus super especial no final que eu vou mostrar como fazer com que a lista de compras do Home Assistant seja replicada para a lista da Alexa. E se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu lançar um vídeo aqui, o YouTube vai te avisar. E já deixa um like e compartilha com aquele amigo que ama a tecnologia. Se você precisa de uma consultoria em Home Assistant ou casa inteligente, eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Curiosos para controlar a Alexa pelo Home Assistant? Eu mostro para vocês depois da vinheta. Galera, muita gente ainda usa um complemento chamado Alexa Media Player, que inclusive tem vídeo no canal, mas muita gente está passando dificuldade com esse complemento, porque as atualizações estão ocorrendo de forma mais lenta. Inclusive aqui eu tô com um problema nesse complemento desde a versão 5.7.4. Eu estava ainda conseguindo fazer funcionar com a versão anterior, que é a 7.3, mas agora, na última atualização do Home Assistant, hoje a gente está com a versão 2025.11.1, parou de funcionar de vez. Então eu resolvi criar esse vídeo para mostrar para vocês que tudo que a gente fazia no Alexa Media Player é possível fazer com essa integração nativa do Home Assistant, que é o Alexa Devices. Algumas pessoas podem ter dificuldade ali na hora de fazer a integração. A minha experiência aqui, ela funcionou depois que eu coloquei a minha conta da Amazon para americana. Mas não é todo mundo que está passando por essa dificuldade e o pessoal tem corrigido. Então, se você está com alguma dificuldade aí no complemento, abre um issue, que é como se fosse um chamado de erro lá na página do próprio Home Assistant, que eles vão verificar e podem corrigir. Eu já fiz um vídeo sobre o Alexa Device quando ele foi lançado, vou deixar aí nos cards para vocês. Então vamos para o Home Assistant que eu quero mostrar para vocês a evolução desse complemento que está ficando bem legal. Então eu vou pular essa parte aí de instalar o complemento e fazer a configuração, que eu já deixei no vídeo 1. Que está nos cards. Só para mostrar para vocês aqui, ó, nos dispositivos de serviço, está aqui, ó, Alexa Device, ele tem 18 dispositivos, então estão aqui todas as minhas Alexas, certo? Se eu entrar, por exemplo, aqui nesse Echo Dot Micro 2, tem aqui a opção de não perturbe. Quando eu ligo essa opção, eu não vou conseguir mandar anúncios para ela, ou seja, tem uma ação que a gente envia que é o announce. Esse announce, se tiver com esse no disturb ligado, ele não vai funcionar na Alexa, ou seja, ele vai respeitar esse modo aqui de não perturbe. Aí a gente tem alguns sensores que por enquanto eles estão indisponíveis. Eu não sei se eles vão corrigir isso logo, tá? Mas aqui no meu está aparecendo indisponível. Comenta aí se no seu está aparecendo alguma coisa nessa opção. Aqui a gente tem então os notificadores que eu tinha falado para vocês, ó. O announce e o speak. O announce ele vai fazer um anúncio de algum texto, de alguma coisa assim, então ele vai fazer um barulhinho antes da Alexa falar algo. E o speak ele vai falar direto. E a conectividade dela que aqui está conectada, beleza, pessoal? Então assim, são algumas opções padrão. Por exemplo, se eu entrar numa... Aqui, eu entrei na Echo Show Cozinha. Então, ele vai mostrar aqui qual foi o último anúncio que ela fez. Ó, foi dia 11 às 19h30. Beleza? Então, aqui também é como se fosse um log da última vez que a gente mandou um anúncio por aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, ó, quais os comandos que a gente tem aqui novos. Se a gente vier na ferramenta de desenvolvedor, nas ações, a gente tem aqui, ó, notify.send message. Isso aqui é uma ação do Home Assistant. Aí a gente vai escolher aqui no caso qual é o alvo, ou seja, para onde eu vou mandar essa mensagem. Eu vou escolher a minha Alexa, então eu vou colocar aqui o Micro 2 no caso. E aí a gente tem aqui a entidade, tem a Speak do Echo Dot 2 e eu tenho o Announce. Então eu vou só mostrar para vocês novamente aqui a diferença. Ó, se eu colocar Speak, eu vou falar aqui, ó, teste. Teste. Ó, ela falou teste, só sem anunciar nada antes. Agora, se eu colocar aqui a opção de announce e colocar o teste, ó. Teste.
Ó, ela fez um barulhinho antes e daí ela falou a mensagem, tá, pessoal? Então essa é a diferença dos dois comandos. Então até então a gente tinha essas opções aqui dela falar algo através dessa opção de Send Message. Agora a gente tem uma opção nova que é o Alexa Device, que é uma ação que se chama Send Text Command, ou seja, ele vai mandar um comando de texto. Então o que isso difere do texto em si? Um texto que eu escrevi ali, que é o Send Message, ele vai mandar aquele texto exatamente como eu escrevi. Então, se eu escrever assim, reproduza a música X, ela vai falar lá, reproduza a música X, ou seja, é como se ela fizesse um ditado daquele texto que vocês estão escrevendo. Já essa opção do Send Text Command, ela vai fazer aquele comando que eu tô... É como se eu falasse para ela, por exemplo, que horas são? Então ela vai interpretar isso e vai responder. Olha só então, vamos escolher aqui o Echo Dot Micro 2, que é a que está aqui próxima. Deixa eu erguer um pouquinho aqui o som. Aí eu vou escrever aqui, ó, que horas são? São 00:52. Ó, então ela já respondeu, são 00:52. Esses comandos que eu escrevo aqui é como se eu estivesse falando e interagindo com ela. Então isso, pessoal, abre um leque de oportunidades para vocês aqui fazerem vários tipos de automação. Olha outro exemplo, ó, tocar playlist de rock no Spotify. Claro que o Spotify tem que estar configurado já na Alexa de vocês, ou o player padrão ali. Vamos supor, vocês podem tocar pelo Amazon Music, vocês podem tocar pelo Apple Music, mas aí vai ter que estar configurado já na Alexa de vocês. Ó, ó, começou a tocar. Agora eu vou colocar lá, parar de tocar, ó. Então ela parou. Então ela respeita os comandos. Com isso, dá para vocês tocarem uma playlist, uma música, dá para vocês fazerem uma automação de Natal, por exemplo, para tocar uma playlist de Natal em determinado horário, quando ele acende a árvore de Natal, tá? Dá para fazer várias coisas. Eu posso colocar aqui também o seguinte, ó, tocar playlist de rock no Spotify em modo aleatório. Ela vai começar tocando, olha só. Ó. Tá? Eu vou parar aqui, ó, parar de tocar, porque senão não vai dar direitos autorais aqui. Então, pessoal, olha só, eu estou interagindo com a Alexa através de comandos de texto. Eu posso falar para ela o seguinte, ó, contar uma piada. O que o coelhinho da Páscoa foi fazer no palco? Um chocolate. Então assim, as piadas são bem legais, né? Mas só que é possível vocês fazerem isso também, que são coisas que a gente fazia pelo Alexa Media Player, só que com comandos específicos, tá? De sequência e tudo mais. Aqui vocês podem fazer direto escrevendo o que vocês querem. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui o outro tipo de ação que ela tem, ó. Tem o Alexa Devices, aí tem a opção de Send Sound, ou seja, ele vai enviar um som para a Alexa reproduzir. Esses sons já estão na biblioteca da Amazon e são alguns sons de barulhinho, tipo uma sirene, uma campainha, algo assim. Se vocês selecionarem aqui, ó, no device tem o dispositivo que eu quero reproduzir o som, que vai ser esse Echo Micro 2, e embaixo eu tenho aqui quais são os sons que já estão lá na skill da Alexa. Se eu clicar uma vez, ó, eu tenho aqui o Air Horn, Cat Meow, ou seja, um gato vai miar aqui, quer ver, ó? Ó, gato miou, não sei se vocês escutaram. Por exemplo, tem aqui o Doorbell 1, que é uma campainha. Ó, tem a campainha 2, ó. Então, com esses sons, vocês também podem fazer algumas automações. Por exemplo, a hora que a pessoa pressionar lá o interruptor inteligente da porta, ou a fechadura, ou alguma coisa nesse sentido, ele toca um som de campainha. Ou se, por exemplo, der tal horário e o alarme estiver ligado aí, eu tenho um vídeo sobre como criar um alarme no Home Assistant, vocês podem tocar, por exemplo, um som aqui de sirene, ó. A gente tem aqui sirene, por exemplo, ó. Tá? Como se tivesse disparado. Então essas opções aqui são alguns sons que vocês têm na própria biblioteca da Alexa. Beleza, pessoal? Mas e se eu quiser um som diferente? Se vocês olharem no vídeo, que eu vou deixar um vídeo para vocês aí de como criar a central de alarme, lá eu mostrei para vocês como tocar em MP3 que estão no seu computador já, no Home Assistant no caso. Mas é o seguinte, para fazer isso, o Home Assistant de vocês tem que estar com acesso HTTPS pelo Cloudflare, como eu explico, ou por outro tipo de acesso, por exemplo, se estiverem aí pelo Nabu Casa ou através
do DuckDNS, eu não sei qual que é o acesso de vocês, mas tem que ter acesso seguro, que é o HTTPS, senão não vai funcionar essa opção aqui. E outra coisa, os sons, eles têm que ser padrão aí, um padrão que a Alexa exige. Tem que ter aí 48 kilobits no caso, algo assim, 44.000 a 48, tá? Eu vou ver se eu encontro as especificações, eu vou deixar na descrição também para vocês, porque não é qualquer tipo de MP3 que ela vai tocar. Tem que ser específico para o fluxo dela. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês como vocês fariam isso através dessa opção aqui do Alexa Devices. Olha só, a gente vai vir no próprio Notify.send-message, certo? Eu vou mandar uma mensagem para onde? Para minha Alexa aqui no caso, que é o Micro 2. Outro detalhe, pessoal, aqui não vai funcionar com o Announce, ele só vai funcionar com a opção Speak. Então eu vou escolher aqui, ó, o Speak, ou seja, é o Echo Dot 2 com a opção Speak. Na mensagem aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar desse jeito que tá aqui, ó, áudio, eu abro aqui o sinal de menor, coloco áudio SRC, sinal de igual, daí entre aspas simples eu coloco o meu endereço aqui do Home Assistant, onde está o meu som e o nome do som.mp3, fecho aspas simples, coloco uma barra aqui, fecho aqui, coloco o sinal de maior. Nesse caso, é do mesmo jeito que eu expliquei para vocês que tocava um som lá na Alexa Media Player, vocês vão fazer idêntico aqui, não muda nada, é a mesma coisa, vocês vão mandar esse fluxo de áudio para a Alexa direto. Então se eu fizer o seguinte aqui, eu vou mandar essa mensagem, vou dar um executar, ó. Ó, ele tocou o som MP3. Então, é idêntico ao Alexa Media Player. Então, tudo que vocês faziam lá no Alexa Media Player é possível fazer aqui agora. E tem uma coisa agora que eu quero explicar para vocês, ó, que eu vou criar com vocês uma automação. Muita gente me pediu também, ô Cadu, como é que faz para eu colocar aí um item na minha lista do Home Assistant e esse item ir lá para minha lista de compras da Alexa? Como é que eu faço isso? Então eu pensei aqui, eu falei, pô, se esse complemento agora aceita comandos de texto, ou seja, eu estou falando algo, então eu faço uma automação seguinte, quando eu adiciono um item lá na minha lista do Home Assistant, eu vou fazer uma automação que ela vai pegar esse item e vai falar para a Alexa, adiciona esse item lá na lista de compras. Então é assim que a gente vai criar a automação, ó. Vamos lá então na configurações. Deixa eu mostrar uma coisa antes para vocês, ó. Se a gente for na ferramenta de desenvolvedor, eu tenho aqui uma opção chamada eventos. Aqui são os eventos que acontecem quando o Home Assistant faz algo. Por exemplo, a lista de compras, que é a lista de tarefas, eu não tenho aqui, por exemplo, um gatilho para ela específico. Quando eu adiciono um item, ele não é uma entidade, ele é um evento que acontece. Aqui eu tenho um evento, pessoal, chamado Shopping List Update, ó. Esse aqui é o evento que acontece quando eu faço algo na minha lista de compras. Então eu vou clicar aqui, ó. Eu coloquei aqui no ouvir eventos e vou dar um começar a ouvir. Aí vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar alguma coisa aqui, ó. Manteiga, por exemplo, tá? Ó o que aconteceu, ó. Quando eu coloquei o manteiga lá, ele deu o seguinte aqui, ó. Shopping List Updated, Data, Action, ADD, ou seja, eu adicionei. Qual que é o item? Manteiga, item name, né? E aí tem o ID, complete aqui, tem várias coisas aqui no caso que ele preenche automaticamente, mas só que a gente não vai precisar. O que a gente precisa aqui? Qual que é a ação que ele tá fazendo, que é o adicionar, e a gente precisa do nome do item, que é o item manteiga aqui, beleza? Então eu só tô mostrando isso para vocês para que fique mais claro quando eu explicar ali a automação, como é que vocês fazem para criar. Deixa eu deixar essa tela aqui, eu vou em outra aqui. Aí a gente vai lá nas configurações, eu vou lá em automações e cena. Agora eu vou criar uma nova automação. Então vamos lá, cria uma automação aqui. Qual que é o gatilho dessa automação? Então o gatilho é um evento, pessoal. Evento manual. Qual que é o tipo do evento aqui? É o Shopping List Updated. Ou seja, esse evento aqui, ó, olha só, Shopping underline List underline Updated. Ou seja, quando acontecer isso, ele vai dar o gatilho aqui para automação. Certo? Só isso que eu preencho aqui no gatilho. Agora na condição do EC, eu tenho que verificar o que é que eu estou fazendo. Eu estou adicionando um item. Por que isso? Porque depois se eu for remover o item, também vamos fazer uma automação para isso. Então eu vou clicar aqui em adicionar condição. Nesse caso, eu vou colocar um comando que é um comando template, que a gente chama. Ou seja, eu preciso pegar os dados daquele evento. Então eu vou clicar aqui em template, modelo de template. Aí aqui, ó, pessoal, o que eu vou colocar no valor do template? É isso aqui que eu vou colocar, ó.
duas chaves, trigger.evento, ou seja, o evento da trigger.data.action. Qual que é a ação que ele está fazendo? Lembra aqui que aqui é data action, ó. Então é o que eu coloquei aqui, ó, trigger.event.data.action quando for igual a add. Ou seja, quando eu estiver adicionando aqui, deixa eu mudar aqui as aspas que ficou errado, ó. Tem que ficar amarelinho para ele falar que é texto. Então, ó, quando der o add, ele vai entrar aqui no então faça. O que que ele vai fazer daí, pessoal? Ele vai adicionar na lista lá. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? É send test command, não é? Que a gente envia um comando de texto. E aí a gente vai falar o quê? Qual é a Alexa que eu vou adicionar? Eu vou colocar nessa do micro 2. E aí, qual que é o comando aqui, ó? Adicione o item. Qual que é o item agora? Então a gente tem que fazer um template aqui também. Aí, ao invés de item, eu vou colar isso aqui, ó. Adicione, daí eu abro as chaves, coloco trigger.event.data.item.name. Então aqui não era item, ó, não é data, item e name. Então é isso, pessoal. A gente sempre vai pegar o trigger.event, que é o evento da trigger que aconteceu, e o restante do item aqui, que é no caso data.item.name. Então, ó lá, adicione isso na minha lista de compras. Pronto, eu estou dizendo para a Alexa fazer isso com o item que eu adicionei lá na trigger. É isso, pessoal, tá feito. Aí eu vou dar um salvar aqui, adiciona item na lista da Alexa. Vou salvar com esse nome aqui, ó, tá certo? Agora vamos lá, ó. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos vir aqui na lista de tarefas, aí na lista de compra eu vou colocar aqui leite, ó, e vou dar um enter. Adicionei leite à sua lista de compras. Vocês ouviram o que a Alexa falou? Adicionei leite à sua lista de compras. Então, se eu vier aqui no rastreamento, ó, vai estar assim, ó. Ele fez o seguinte, ele veio aqui, aí ele deu lá, ó. Foi adicionado? Foi. Aí ele veio para baixo. Então ele deu assim o texto, o comando, ó, adicione leite na minha lista de compra, que foi o item que eu adicionei lá na lista do Home Assistant, beleza? Então tá funcionando perfeitamente para a gente adicionar um item na lista aqui da Alexa. Agora a gente vai criar um outro evento aqui que é para excluir. Por exemplo, se eu excluir um item ou se eu concluir esse item, eu vou ter que remover lá. Então eu vou criar uma nova automação. Qual que é o gatilho? Evento, mesma coisa. O gatilho é o mesmo gatilho que é esse Shopping List Updated, só que agora a condição vai mudar um pouquinho. Por exemplo, quando eu excluo um item, aí vocês não precisam decorar isso aqui, mas vocês precisam saber onde buscar. Se eu vier aqui no Eventos, ó, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou excluir um item aqui, ó, a manteiga, eu vou colocar ele como concluído. O que que aconteceu aqui, ó? No item manteiga, a ação deu update, ou seja, eu atualizei esse item, e eu risquei ele no caso da lista. Agora, se eu pegar esse item aqui na manteiga e dar um excluir item, ó, qual que é a ação que acontece aqui? A ação remove. Então eu tenho a ação update e a ação remove. Então eu posso criar aqui na minha condição do template, eu posso colocar assim, ó, trigger.event.dataAction in, ou seja, se tiver remove ou update aqui dentro, se for um dos dois, ele vai fazer o que está aqui embaixo. E o que que ele vai fazer o que está aqui embaixo? Ele vai fazer um command, um send test, né? Command. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, vou escolher aqui o meu alvo, que é o EchoDot Micro 2, eu vou colocar assim, ó, remover o quê? O trigger.event.data.item.name, eu vou remover isso da minha lista de compras. Beleza, fiz isso aqui, vou dar um salvar, e aí eu coloco aqui, ó, remove item da lista da Alexa, dá um salvar aqui. Show, agora vamos ver se vai funcionar isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou tirar o leite da lista, ó. Acabei de riscar leite da sua lista de compras. Olha que legal, pessoal. Acabei de riscar o leite da sua lista de compras. Então a gente criou aqui duas automações que toda vez que eu faço a inclusão do item na lista de tarefas, ele inclui lá na lista de compras da Alexa, e toda vez que eu risco esse item ou eu excluo ele aqui, ele vai excluir lá da lista. Pessoal, eu tentei fazer esse vídeo até para ajudar o pessoal aí da comunidade que está passando uma dificuldade séria com o complemento do Alexa Media Player. Eu espero que vocês tenham gostado. E dessa forma eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo com a maioria das pessoas, tá bom? Galera, e o que você achou desse conteúdo? Vai ser útil para você? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo.
produção de sons específicos da Amazon, incluindo envio de texto, incluindo envio de comandos. Agora, como bônus, eu vou mostrar para vocês como criar uma automação para que ela... Se você precisa de uma consultoria em Home Assistant e casa inteligente, eu vou deixar... Porque o desenvolvedor atualiza... Galera, e aí, o que vocês acharam desse vídeo?